Você já sentiu que tinha a ideia perfeita, a solução que ninguém mais viu, mas na hora de falar, sua voz falhou? Que as palavras saíram fracas, sem convicção, e a oportunidade simplesmente passou por você, como um trem que você não conseguiu pegar? Quantas promoções, negócios ou até mesmo relacionamentos foram perdidos não pela falta de competência, mas pela falta de coragem para comunicar o seu verdadeiro valor? Essa frustração, essa sensação de ser invisível enquanto outros, menos qualificados, tomam o seu lugar, ela termina hoje. Acredite! A transformação que você busca não está em trabalhar mais, mas em comunicar melhor. Brian Tracy, um dos maiores mestres do sucesso mundial, ensina que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade da sua comunicação. E hoje você vai descobrir os 7 segredos que ele usa para transformar palavras em poder, influência e liderança. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui não são apenas dicas, é um novo jeito de se ver e de se apresentar ao mundo. Quando falamos de Brian Tracy, não falamos de um teórico, falamos de um homem que começou com nada, que viajou o mundo fazendo trabalhos braçais e que descobriu, na prática, as leis universais do sucesso. Ele percebeu um padrão nos líderes, nos milionários, nos grandes influenciadores. Todos eles dominavam a arte da comunicação assertiva. Ele não a via como um dom, mas como uma habilidade. Uma ferramenta que qualquer pessoa, com a orientação certa, poderia afiar e usar para construir uma vida extraordinária. Brian Tracy adaptou essa ferramenta para o mundo real, para pessoas como eu e você. Ele diz: sua habilidade de comunicar com os outros será responsável por 85% do seu sucesso nos negócios e na sua vida. Pense nisso, 85%. Não é o seu diploma, não é a sua experiência, mas a sua capacidade de se conectar, persuadir e liderar através das palavras. Hoje, vamos mergulhar fundo nesses princípios, não para copiar Brian Tracy, mas para despertar o líder que já existe dentro de você, usando as mesmas chaves que ele usou para abrir as portas do sucesso para milhões de pessoas. Deixe-me contar a história de Lucas. Talvez você se identifique com ele. Lucas era brilhante, um analista de projetos com uma visão estratégica que poucos na empresa possuíam. Ele via os erros antes que acontecessem e as oportunidades que todos ignoravam. Mas Lucas vivia em uma sombra. Nas reuniões, ele preparava relatórios impecáveis, cheios de dados e soluções. Mas quando seu chefe pedia opiniões, Lucas paralisava. Ele ensaiava o que dizer em sua mente, mas a voz que saía era tímida, quase um pedido de desculpas. Bem, talvez, se não for incômodo, a gente pudesse pensar em... Enquanto isso, Ricardo, seu colega, que mal entendia os projetos, falava com uma confiança estrondosa. Ele pegava as ideias de Lucas, que ficavam no ar, e as apresentava como suas, com palavras fortes, gestos firmes. E claro, Ricardo era promovido. Ricardo recebia os créditos. Certa noite, depois de mais uma reunião frustrante, Lucas sentiu um nó na garganta. Era a dor da invisibilidade. A raiva de saber que seu potencial estava sendo desperdiçado. Ele não era menos inteligente, menos capaz. Ele era menos ouvido. Naquela noite, ele decidiu que algo precisava mudar. Não era sobre trabalhar até mais tarde ou fazer mais planilhas. Era sobre encontrar sua voz. Foi quando ele encontrou um livro de Brian Tracy sobre psicologia do sucesso. E uma frase saltou da página: a autoconfiança é a fundação de toda grande conquista. Lucas percebeu que seu problema não era técnico, era interno. Era sobre acreditar que sua voz merecia ser ouvida. Aquela noite foi o ponto de virada. Ele não mudou de emprego, ele mudou a forma como se comunicava. E ao fazer isso, ele mudou seu destino. A história de Lucas é a prova de que a comunicação não é um detalhe, é um motor da sua carreira. E hoje você vai aprender a ligar esse motor. Agora, vamos ao coração da nossa jornada.
passo a passo, vamos desvendar os 7 segredos que transformaram a vida de Lucas e que vão transformar a sua. Respire fundo. Este é o momento da virada. Segredo 1. O poder da clareza cristalina. O primeiro e mais fundamental segredo é a clareza. Brian Tracy afirma que a clareza é responsável por mais sucesso do que qualquer outra qualidade. Pessoas que não se comunicam bem são vagas. Elas dizem, precisamos melhorar as vendas ou gostaria de mais apoio. Essas frases são fumaça, não significam nada. A comunicação assertiva é específica, é cristalina. Ela não deixa espaço para dúvidas. A pessoa assertiva diz, para aumentarmos as vendas em 15% até o final do trimestre, preciso que a equipe de marketing foque na campanha do produto X e me entregue um relatório de progresso toda sexta-feira. Exemplo prático. Imagine que você está sobrecarregado. A abordagem passiva seria sofrer em silêncio. A abordagem agressiva seria gritar, ninguém me ajuda nesta empresa. A abordagem assertiva, com clareza, seria, Carlos, estou com 3 projetos urgentes para entregar até amanhã. Para garantir a qualidade, preciso de ajuda com a formatação do relatório Y. Você poderia assumir essa tarefa para que eu possa focar na análise dos dados? Vê a diferença? Você explicou a situação, definiu o problema, propôs uma solução clara e fez um pedido direto. Você não atacou, não se desculpou, você liderou. Ação imediata. Antes da sua próxima conversa importante, pegue um papel e escreva em uma única frase. Qual é o resultado ideal que eu quero desta conversa? Ter essa clareza mental antes de abrir a boca é como ter um mapa antes de iniciar a viagem. A clareza te dá poder. Conexão emocional. A falta de clareza gera ansiedade e frustração. A clareza, por outro lado, traz uma sensação de controle, de calma. Quando você sabe exatamente o que quer e como pedir, o medo da conversa se transforma em confiança. Segredo 2. A armadura da autoconfiança. Você pode ter a mensagem mais clara do mundo, mas se ela for entregue com uma voz trêmula e ombros curvados, ela perde toda a força. Brian Tracy ensina que o mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Sua comunicação externa é um reflexo da sua autoconfiança. A comunicação assertiva nasce da crença de que você tem o direito de se expressar, o direito de ter necessidades, o direito de ser respeitado. Não é arrogância, é autorrespeito. Pessoas que não se sentem dignas pedem desculpas por existir. Desculpe incomodar mais. Sei que você está ocupado, mas... Pare com isso. Suas ideias têm valor, sua presença tem importância. Exemplo prático. Pense em uma apresentação. O comunicador sem confiança olha para os slides, fala baixo, usa palavras como eu acho ou talvez. O comunicador assertivo faz contato visual com a audiência, usa uma postura ereta, um tom de voz firme e declara: este plano vai funcionar por estas 3 razões. A mensagem pode ser a mesma, mas a energia é completamente diferente. Ação imediata. Antes de uma reunião, uma ligação ou qualquer interação importante, faça este exercício de 1 minuto. Vá a um lugar privado. Fique em uma postura de poder. Peito aberto, mãos na cintura, queixo erguido. Respire fundo e diga em voz alta: minha opinião é importante. Eu mereço ser ouvido. Isso pode parecer bobo, mas a fisiologia muda a psicologia. Você está programando sua mente e seu corpo para a confiança. Conexão emocional. A falta de confiança te coloca em uma posição de vítima, esperando que o mundo te dê permissão. A autoconfiança te coloca na posição de criador, de protagonista da sua própria vida. É a diferença entre pedir e declarar. E se você está sentindo que essa mensagem está começando a mudar algo aí dentro, deixe um "eu acredito" nos comentários. Vamos criar uma corrente de confiança aqui. Segredo 3. A coragem de dizer não com respeito. Este segredo é libertador. Brian Tracy diz que a sua capacidade de dizer não para o que não importa é o que libera seu tempo e energia para dizer sim para o que realmente importa.
Pessoas que não sabem dizer não se tornam escravas da agenda dos outros. Ser assertivo não é ser rude, é ser honesto sobre seus limites. Cada sim que você dá a um pedido que não pode ou não quer atender é um não que você dá às suas próprias prioridades, à sua saúde mental, à sua família. O medo de dizer não vem da necessidade de agradar. Mas o respeito não vem de ser um pau para toda obra. O respeito vem de as pessoas saberem que seu tempo é valioso e que suas decisões são firmes. Exemplo prático. Seu colega pede para você dar uma olhadinha em um relatório dele, mas você está atolado de trabalho. A resposta passiva: claro, me dá aqui. E você se afoga em trabalho extra. A resposta agressiva: você não vê que eu estou ocupado? Se vira! A resposta assertiva: João, eu adoraria ajudar, mas estou completamente focado em terminar o projeto X para o prazo das 17 horas. Não conseguiria te dar a atenção que seu relatório merece agora. Que tal falarmos amanhã de manhã, quando eu estiver mais livre? Você validou o pedido, foi honesto sobre sua limitação, explicou o porquê, sua prioridade, e ofereceu uma alternativa. Você não fechou a porta, apenas a abriu no momento certo para você. Isso é respeito mútuo. Ação imediata. Identifique uma pequena coisa nesta semana para a qual você dirá não. Pode ser um convite para um happy hour quando você está cansado, um favor que irá te sobrecarregar. Pratique a sua frase assertiva. Sinta o poder de proteger seu tempo e sua energia. Conexão emocional. Dizer sim para tudo gera ressentimento e esgotamento. Aprender a dizer não com graça e firmeza gera uma onda de alívio e autodomínio. É o sentimento de finalmente assumir o controle do seu próprio volante. 4. Segredo 4. A chave mestra da escuta ativa. A maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender. Elas escutam com a intenção de responder. Este, segundo Tracy, é um dos maiores erros na comunicação. A verdadeira influência não começa com a fala, mas com a escuta. A escuta ativa é a arte de fazer a outra pessoa se sentir completamente ouvida e compreendida. Quando você dá esse presente a alguém, você derruba barreiras de desconfiança e cria uma ponte de conexão. Só então a pessoa estará aberta para ouvir o que você tem a dizer. Ser assertivo não é apenas sobre expressar suas próprias necessidades, é também sobre entender profundamente as necessidades do outro para encontrar um caminho comum. Exemplo prático: um cliente está reclamando furiosamente de um problema. O comunicador comum interrompe: mas senhor, o procedimento padrão é... O comunicador assertivo e ativo escuta. Ele deixa o cliente desabafar, ele acena com a cabeça. Ele não prepara sua defesa, ele busca entender a dor. E então ele diz: pelo que entendi, o senhor está frustrado porque o produto não chegou na data prometida e isso atrasou sua produção. É isso mesmo? Essa simples paráfrase faz mágica. O cliente sente: ele me entendeu. A raiva diminui e a conversa pode passar do ataque para a solução. Ação imediata. Na sua próxima conversa, estabeleça uma regra para si mesmo. Não pense na sua resposta enquanto a outra pessoa estiver falando. Apenas ouça. Quando ela terminar, faça uma pausa de 3 segundos e, antes de dar sua opinião, diga: deixa eu ver se entendi, e resuma o que ela disse. Observe a reação. Conexão emocional. Ser ignorado é uma das piores sensações. Ser verdadeiramente ouvido gera um sentimento profundo de validação e respeito. Quando você faz os outros se sentirem importantes, você se torna uma pessoa de imensa influência. Segredo 5. A linguagem do eu responsável. Este é um ajuste sutil na linguagem que tem um impacto gigantesco. A comunicação agressiva usa a linguagem do você. Você nunca me escuta, você me deixou esperando, você fez errado. A linguagem do você é uma acusação. Ela coloca o outro na defensiva e inicia uma batalha. A comunicação assertiva, ensinada por Brian Tracy, usa a linguagem do eu.
Ela foca em como a ação do outro afetou você sem julgamentos. Ela assume a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos. Eu sinto que minhas opiniões não são levadas em conta quando são interrompido. Eu fiquei preocupado quando você não chegou na hora combinada. Eu preciso que este relatório seja refeito, pois encontrei alguns erros nos dados. Exemplo prático. Você está em uma reunião de equipe e um colega apresenta dados que você sabe que estão incorretos. A reação agressiva. Você está errado, esses números não fazem sentido nenhum. Cria um inimigo. A reação assertiva. Paulo, eu vejo os números que você apresentou. No entanto, eu analisei os dados da fonte Y e encontrei resultados diferentes. Eu gostaria que a gente pudesse checar juntos para garantir que estamos com a informação mais precisa. Você não atacou a pessoa, você questionou os dados. Você se posicionou como um aliado na busca pela verdade, não como um adversário. Ação imediata. Pense em uma crítica que você precisa fazer a alguém. Em vez de começar com você, reestruture a frase para começar com eu. Por exemplo, em vez de você precisa ser mais organizado, tente eu preciso dos relatórios em dia para conseguir fechar o balanço mensal sem atrasos. Conexão emocional. A linguagem do você gera conflito e ressentimento. A linguagem do eu gera diálogo e colaboração. É a diferença entre apontar um dedo e estender a mão. Eu sei que é muita informação poderosa. Qual desses 5 segredos mais te impactou até agora? Comenta aqui embaixo. 1, 2, 3, 4 ou 5. Sua participação me ajuda a criar conteúdos ainda melhores para você. Segredo 6. O foco na solução ganha-ganha. Muitas pessoas veem as conversas difíceis como uma batalha. Para eu ganhar, você tem que perder. Brian Tracy ensina que os maiores líderes e negociadores pensam diferente. Eles buscam o ganha-ganha. Eles entendem que o sucesso sustentável é construído sobre parcerias, não sobre vitórias esmagadoras. A comunicação assertiva não tem como objetivo derrotar o outro, mas resolver o problema de uma forma que respeite as necessidades de ambas as partes, sempre que possível. Isso exige uma mudança de mentalidade, de eu contra você, para nós contra o problema. Quando você entra em uma negociação com essa mentalidade, sua energia muda. Você não está mais procurando os pontos fracos do outro, mas sim os pontos em comum. Exemplo prático: negociação de salário. A abordagem perde-ganha, eu quero um aumento de 30% ou peço demissão. Ameaça. A abordagem assertiva ganha-ganha. Eu estou muito comprometido com o crescimento da empresa. Nos últimos 12 meses, eu liderei o Projeto X, que resultou em um aumento de 20% na receita, e otimizei o processo Y, economizando R$50 mil. Gostaria de discutir como o meu salário pode refletir melhor essas contribuições e as novas responsabilidades que estou pronto para assumir. Como podemos chegar a um valor que seja justo para mim e vantajoso para a empresa? Você apresentou seu valor com fatos, conectou seu ganho ao ganho da empresa e abriu uma porta para a colaboração, não para o confronto. Ação imediata. Antes de uma negociação ou conversa difícil, liste em um papel 2 colunas: o que eu quero e o que a outra pessoa provavelmente quer. Depois, brainstorme 3 possíveis soluções que atendam a pelo menos um item de cada coluna. Você irá para a conversa com uma mente focada em soluções, não em problemas. Conexão emocional. A mentalidade ganha-perde cria um ambiente de estresse e desconfiança. A busca pelo ganha-ganha cria um sentimento de justiça, parceria e respeito. As pessoas vão querer trabalhar com você e não contra você. Ação imediata. Segredo 7. A sincronia do corpo que fala. Finalmente, o segredo que une todos os outros. Brian Tracy sabe que se suas palavras dizem uma coisa, mas seu corpo diz outra, as pessoas acreditarão no seu corpo. A comunicação não verbal é responsável pela maior parte do impacto da sua mensagem. A assertividade é congruência. É quando sua postura, seu tom de voz, seu contato visual e suas palavras estão todos alinhados, enviando a mesma mensagem poderosa.
Um líder assertivo entra em uma sala de cabeça erguida. Ele oferece um aperto de mão firme. Ele mantém contato visual ao falar e ao ouvir. Sua voz é calma, modulada, mas firme. Ele não gesticula de forma nervosa, mas usa as mãos para enfatizar suas palavras. Cada movimento comunica confiança e controle. Exemplo prático. Dizer "eu confio plenamente nesta equipe" enquanto cruza os braços, desvia o olhar e balança o pé ansiosamente, envia uma mensagem de total desconfiança. A equipe sentirá a incongruência e a insegurança. A mesma frase, dita com um sorriso genuíno, postura aberta e contato visual com cada membro da equipe, cria um sentimento de união e inspiração. Ação imediata. Grave um vídeo de 1 minuto de si mesmo falando sobre um projeto ou uma ideia pela qual você é apaixonado. Assista sem som. O que seu corpo está comunicando? Ele transmite a mesma paixão e confiança das suas palavras? Identifique um ponto a melhorar. Pode ser manter o contato visual com a câmera, relaxar os ombros ou usar gestos mais intencionais. Conexão emocional. A incongruência gera desconfiança. As pessoas sentem que algo está errado, mesmo que não saibam explicar o que. A congruência, a sincronia entre corpo e palavra, gera um sentimento de integridade e carisma. As pessoas são naturalmente atraídas por quem é autêntico e íntegro em sua comunicação. Agora, eu quero que você pare por um instante. Feche os olhos, se puder. Imagine-se daqui a 1 ano. Você está entrando em uma reunião importante, mas desta vez é diferente. Você não sente aquele frio na barriga, aquela ansiedade. Você sente calma, poder. Você se senta à mesa, sua postura é ereta, relaxada. Quando é a sua vez de falar, sua voz sai clara, firme. Você apresenta sua ideia com a clareza de um cristal, usando a linguagem do eu, focado na solução ganha-ganha. Você ouve as objeções com atenção genuína, sem se sentir atacado. Você responde com fatos, com confiança, seu corpo em perfeita sincronia com suas palavras. As pessoas na sala não estão apenas ouvindo, elas estão se inclinando para frente, cativadas. Elas não veem arrogância, veem liderança. Como você se sente nesse cenário? Respeitado? Valorizado? No controle? Agora, visualize sua vida pessoal. Aquela conversa difícil que você vem adiando. Imagine tê-la com coragem e respeito, dizendo não para o que te fere e sim para o que te fortalece. Imagine as pessoas ao seu redor finalmente entendendo seus limites e seu valor. Abra os olhos. Essa visão não é um sonho, é um destino esperando para ser construído. A distância entre a pessoa que você é hoje e essa pessoa que você acabou de visualizar é a prática deliberada desses 7 segredos. Não é mágica, é habilidade, é treino e começa com a decisão que você toma agora. Revisitamos hoje os 7 segredos da comunicação assertiva de Brian Tracy. Vimos o poder da clareza, a armadura da autoconfiança, a coragem de dizer não, a chave da escuta, a responsabilidade da linguagem do eu, o foco no ganha-ganha e a sincronia do corpo. Isso é mais do que um roteiro para falar bem, é um mapa para viver com mais autenticidade e poder. Cada interação, cada conversa a partir de hoje é uma oportunidade para praticar. Não espere a grande reunião, comece pequeno. Comece agora. A transformação não acontece ao aprender, mas ao fazer. O maior benefício não será a promoção ou salário maior, embora eles provavelmente venham. O maior benefício será o respeito que você sentirá por si mesmo ao ver no espelho uma pessoa que honra a sua própria voz. Sua jornada para se tornar um comunicador mestre, um líder influente, começa com uma única ação. Uma única decisão de parar de se desculpar e começar a se expressar. Por isso, meu convite final para você é este. Qual dos 7 segredos você vai colocar em prática nas próximas 24 horas? Escolha apenas um. Comente aqui embaixo. Clareza, confiança, dizer não. Escrever o seu compromisso o torna real. Se este vídeo te trouxe valor, se acendeu uma faísca em você, demonstre seu apoio. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la.
Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nossa jornada juntos está apenas começando. Temos muito mais a explorar sobre as estratégias dos maiores mestres do sucesso. Lembre-se sempre das palavras de Brian Tracy. Você é o arquiteto do seu próprio destino. E suas palavras são as ferramentas mais poderosas que você possui. Use-as com sabedoria.